e amém. As crianças vão sair para o seu tempo de instrução e nós vamos ter o nosso momento aqui juntos. Gente, nós temos uma dificuldade aqui, né? Talvez você já saiba como que é a tecnologia, quando você mais precisa dela, parece que Satanás trabalha, né? Por meio do algoritmo, por meio da tecnologia. Então, nós tentamos de várias maneiras aí fazer funcionar a nossa projeção. Eu não gosto muito do uso do celular para falar para os irmãos acessarem, porque às vezes distrai. Mas nesse caso, como é uma necessidade, você pode acessar o grupo lá, e lá no grupo nós temos os slides que vão ser usados aqui, enquanto a gente está tentando nossas últimas tentativas de resolver aqui a questão da projeção. Se não funcionar, você vai poder acompanhar pelo seu celular, senão eu vou tentando apresentar a explicação da melhor maneira possível aqui para a gente acompanhar o contexto da nossa plantação e os fundamentos teológicos daquilo que nós estamos propondo, ok? Então fique à vontade, não é problema você mexer no seu celular aí nessa manhã para poder acessar esses slides, tá? Primeira coisa que eu quero trazer aqui para nós temos hoje um desafio de cobrir o fundamento teológico da nossa plantação, entender o que nós somos e o que nós cremos e o que nós queremos ser, né? A proposta inicial, desde o início, né, quando nós nos reunimos e começamos a pensar nisso, era traçar distintivos teológicos que ajudassem e servissem à cidade de Campo Grande. Uma igreja que, de fato, ainda não existe aqui, uma igreja que pode oferecer algo. E hoje nós vamos começar a pensar nisso e falar um pouco mais disso de maneira explícita, porque o nosso projeto já está nas etapas finais de escrita, revisamos essa última vez, tem mais uma revisão essa semana e provavelmente nós vamos, nos próximos dias, conseguir imprimir para entregar para os irmãos e também para levar para os nossos apoiadores, para aqueles que serão os nossos apoiadores, pastores, igrejas, outros ministérios, nós queremos levar esse material. Então, para a gente não passar um tempo muito grande aqui, nosso tempo é curto, né? Você ficar aí com sono, ouvindo aí de quase 80 páginas de projeto, a gente reduziu isso tudo aí para alguns poucos slides que falam de pontos específicos, distintivos centrais, né? Então, se você tem curiosidade aí, né, só da fundamentação teológica eu tenho aqui, ainda falta a parte de execução. Nós vamos juntar aqui, anexar antes de fazer a versão final, tá? Mas se você puder acompanhar comigo, nos seus slides aí você vai ter o segundo slide, um texto que eu gostaria de ler com cada um dos irmãos. Abra sua Bíblia em Efésios 4. Efésios 4, de 1 a 5. Nós vamos passar mais uma vez por esse texto. Nós estudamos Efésios 4 pelo menos 2 ou 3 vezes ao longo desse ano. Um texto muito importante para entender o que é a igreja. Eu quero pensar a respeito desse texto como um texto fundamental para tudo aquilo que nós estamos almejando aqui nessa manhã. Efésios 4, verso de 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Até aqui, vamos orar ao Senhor em resposta ao texto. Senhor nosso Deus, esta é a tua palavra. Ajuda-nos a entender a grandeza da responsabilidade e dos privilégios que nós temos em participar do teu corpo, igreja. Suplicamos que o Senhor nos auxilie e esclareça em cada coração aqui a vontade do Senhor em Cristo por meio da tua igreja. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos, esse texto aqui, ele mostra para nós questões que nós já tratamos algumas vezes e nós temos, como eu falei, um grande privilégio, uma grande responsabilidade. Nós temos um privilégio de participar da igreja do Senhor. Você não apenas foi salvo individualmente, mas você foi alcançado pela graça do Senhor para ser inserido em um corpo. E Jesus, de fato, ele morreu para a remissão dos pecados do seu povo. E nós temos um papel a cumprir aqui. Nós precisamos entender o que a Escritura diz com clareza a respeito disso. E nós precisamos nos envolver ativamente com esse processo. Para que você entenda bem brevemente aí, nos nossos slides, né? Eu coloquei o contexto de quem
são os plantadores, tanto o irmão Arthur, ele está tentando resolver essa questão da projeção, já já ele vai estar aí de novo com a gente, e nós começamos a conversar sobre esse processo de plantação no final de 2025, inclusive, né, considerando a viabilidade, a importância, considerando que nós deveríamos orar por isso, né, e pedir ao Senhor que nos ajudasse a entender se nós deveríamos dar esse passo ou não. E nós apresentamos isso tudo em oração. E eu quero que você acompanhe aí, lá na história e origem, acho que é o sexto slide, nós temos exatamente esses pontos fundamentais que eu estou falando aqui. Nós não apenas identificamos uma necessidade, uma igreja batista que tenha seus distintivos, que tenha a sua visão clara, confessional a partir das escrituras, e tenha um papel a cumprir aqui, inclusive em Campo Grande, influenciando, abençoando outras igrejas. Mas nós propomos ali naquele nosso primeiro encontro um tempo de oração. Para quê? Para entender se Deus estava colocando isso diante de nós. E quais os princípios que nós estabelecemos ali como princípios que seriam de confirmação do Senhor, para que esse projeto avançasse. Essa é a segunda linha ali do slide História e Origem. Quais foram os princípios? A convicção desse chamado no nosso ambiente familiar, ou seja, nós, nossas esposas, confirmando isso. O encorajamento e o aval de outros pastores, pastores locais, pastores de fora. E nós também colocamos um período em que esse grupo base pudesse ser consolidado, um período de pelo menos um ano. E esse um ano já está chegando na etapa final, nós estamos entrando aí nos últimos 4 meses desse um ano. Então nós já andamos aí pelo menos 6 meses e nós já entramos nesses últimos 4 meses. E Deus confirmou tudo isso no nosso coração. Esse desejo se manteve, esse desejo foi não apenas um interesse nosso, como homens, né, mas foi um interesse da nossa família de se envolver com isso. Nós encontramos esse respaldo em outros pastores aqui à nossa volta que nós conversamos, falaram, olha, vamos estar em oração, é bom o que vocês querem fazer, Deus abençoe, que a gente puder ajudar e auxiliar, nós estamos à disposição. E aí nós avançamos para fevereiro de 2026 para iniciar esse processo de encontros quinzenais aos sábados. Então, se você está com a gente desde o início, você vai lembrar. Nós fazíamos encontros aos sábados e nós começamos a estudar o livro Igreja, de Jeffrey Johnson, que inclusive agora nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical. E então, vendo que o processo estava avançando, havia o interesse da parte de um grupo, havia o interesse da parte de outros irmãos, nós programamos um culto, o primeiro culto no dia 24 de maio, aqui nesse espaço de culto, no salão aqui do Hotel Mojave. Foi um culto no domingo de Pentecostes, né? 50 dias depois da Páscoa, nós organizamos aqui esse culto e pedimos a Deus que abençoasse, que fosse um tempo bom para nós e que marcasse uma nova etapa. E agora nós estamos mais uma vez fechando um ciclo e entrando em outro. Porque qual o ciclo que nós estamos entrando agora? Nós queremos agora consolidar a visão desse projeto, internamente e externamente. Nós queremos que aqui, no nosso meio, a gente tenha bastante clareza a respeito disso, e nós podemos também levar isso para outros apoiadores, e eles vão entender o que nós cremos, o que nós pensamos e como eles podem nos ajudar. Okay? E você vai entender um pouco disso hoje também. O nosso próximo slide aí fala do nosso momento atual. Nós temos um grupo, né, bastante interessante aí de famílias, alguns mais frequentes, outros menos frequentes, mas cerca de 10 são apoiadores que nós temos aqui como apoiadores que se envolvem com certas atividades, se envolvem com recurso financeiro, se envolvem, inclusive, assiduamente, ok? Pelo menos 10. E esse é o nosso objetivo até o final do ano, que nós cheguemos com pelo menos 10 famílias. Então, existe aí processo de transição, alguns entram, outros saem, mas nós queremos chegar até o final do ano com pelo menos 10 famílias para que o projeto avance. O que nós temos feito até agora são cultos quinzenais, nós queremos aumentar essa frequência, e na nossa programação atual, desde o início, desde o primeiro culto, nós já tivemos escola bíblica para as crianças e para os adultos. Isso, inclusive, nós entendemos como foi algo muito abençoador para nós, né? Inclusive, abençoou as famílias que nos visitam. Ok? Mas vamos chegar naquilo que nos interessa? Vamos para a nossa fundamentação teológica. É o slide que tem parte 2, fundamentação teológica. E basicamente o que nós vamos ver aqui são 4 pilares, ok? A nossa identidade evangélica, a nossa identidade protestante, a nossa identidade reformada e a nossa identidade batista, ok? Se você quer entender a síntese disso tudo,
O próximo slide ele mostra para nós qual seria a síntese disso tudo, né? Se nós pudéssemos resumir pelo menos 3 aspectos que são fundamentais e nós nos apegamos nele, inclusive para definir outras coisas. O primeiro aspecto, o primeiro pilar é a doutrina do sola a escritura, ou somente a escritura. Nós entendemos que a Bíblia é uma regra suprema, suficiente, inerrante, infalível de fé e de prática. Muitas igrejas vão declarar isso, mas nós queremos levar isso a sério. E você vai ver que nós temos uma preocupação com isso em algumas áreas. Você talvez já esteja notando algumas coisas que nós fazemos aqui. Nós queremos preservar esse mesmo espírito e avançar nisso, lembrando que a Bíblia sempre vai apontar para nós o caminho da reforma, né? Nós precisamos continuar sendo moldados à imagem perfeita do Filho de Deus. Nós precisamos aprimorar e nos aprofundar no conhecimento do Filho de Deus. Então, o sola escritura é uma convicção central. A confessionalidade é uma convicção que nós vamos voltar nela e explicar com um pouco mais de calma. Mas nós vamos entender, por exemplo, que a Bíblia é o livro que Deus nos deu, mas você vai concordar comigo. Falar que você crê na Bíblia, hoje em dia não significa muita coisa. Você precisa perguntar o que você crê que a Bíblia diz. E quando a pessoa começa a responder isso, automaticamente ela está expressando a sua confissão de fé. Ela está dizendo o que ela entende que a Bíblia diz. Isso é uma confissão de fé. Ela está confessando a sua fé. E nós temos uma confissão que nós entendemos que é um documento que buscou interpretar a Escritura nos seus aspectos principais. E esse documento é a Confissão de Londres de 1689. Um documento fundamental para nós entendermos com clareza as Escrituras. Vamos aumentar um pouquinho? Tá ruim aí? Tá. Tá mais perto da porta, o barulho aumenta, né? Então, nós entendemos que a confessionalidade é algo importante para nós e nós temos um apego também às doutrinas da graça. Nós entendemos que a compreensão correta do Evangelho não apenas nos protege como igreja, como grupo, mas a centralidade do Evangelho, a importância desse Evangelho vai afetar toda a nossa vida. Okay? O nosso culto vai ser afetado pela centralidade do Evangelho, a nossa caminhada individual, a nossa vida de piedade cristã, as nossas famílias, o nosso trabalho. O Evangelho ele é central para nós, ele afeta todas as demais coisas. E quando nós falamos aqui desses 4 pontos que eu mencionei lá no início, convicções que são evangélicas, reformadas, convicções batistas, convicções evangélicas, protestantes, reformadas e batistas, eu vou pelo menos pincelar algumas delas aqui. Quando nós falamos evangélico hoje, pode soar muito estranho para você, mas o termo evangélico, ele não necessariamente era algo ruim no início. Hoje em dia se tornou uma nomenclatura. Esse grande guarda-chuva daqueles que se declaram evangélicos entra praticamente tudo. Mas a visão clássica de evangelho, uma visão histórica do que seria um evangélico, envolvia crenças que são fundamentais. A crença na Sagrada Escritura, como autoridade final, a sua inspiração verbal, a maneira como Deus usou e usa a Escritura, né, para nossa segurança e para nossa fundamentação. O próprio evangelho, ou seja, os evangélicos tinham uma compreensão radical acerca do pecado, da natureza humana, da necessidade da regeneração, da necessidade da obra do Espírito, da necessidade da justificação pela fé somente, e tudo isso nós reforçamos e afirmamos juntos com homens e mulheres do passado. A vida cristã, uma ênfase evangélica clássica, você precisa nascer de novo. A entrada no reino de Deus não se dá por meio de associação com uma igreja local externamente. A entrada no reino de Deus não se dá por meio da biologia, tendo filhos. A entrada no reino de Deus só se dá por meio do novo nascimento. Você não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Existe uma outra ênfase evangélica, que a santificação é progressiva. Nós estamos daqui até o fim da nossa vida caminhando para sermos mais e mais parecidos com Cristo, mais e mais moldados à imagem de Cristo. E nós devemos expressar isso por meio de obediência prática, obediência concreta. Okay? Uma outra ênfase importante que vem das convicções evangélicas que nós colocamos no nosso projeto diz respeito à centralidade da igreja local. O plano de Deus não é estabelecer indivíduos fragmentados que se juntam de vez em quando para fazer alguma coisa para ele, mas o plano de Deus envolve a igreja local não só para alcançar esses indivíduos, mas para inseri-los e para propagar a glória de Deus, para proclamar a glória de Deus, anunciar e demonstrar a glória de Deus por meio da centralidade da igreja local.
Isso envolve preocupações que dizem respeito não apenas à nossa salvação individual, mas uma preocupação, por exemplo, com a correta pregação da palavra de Deus. A pregação deve expor o texto bíblico, né? Uma preocupação com a correta administração do batismo e da ceia, dos sacramentos, uma preocupação com o evangelismo. Tudo isso envolve convicções evangélicas que nós afirmamos. Nós temos segurança de dizer que nós não estamos distantes daquilo que foi uma nomenclatura evangélica do passado. Convicções reformadas, para nós, significa afirmar alguns pontos importantes aí também. Nós dividimos aí em duas categorias para facilitar a sua compreensão, né? A categoria de soberania e aliança e a categoria de cosmovisão e culto. Quando nós falamos de soberania e aliança, nós nos aliamos àqueles primeiros reformadores que não apenas enxergaram o evangelho como a mensagem central da escritura, mas enxergaram que nesse evangelho existe uma mensagem de um Deus soberano, que decreta todas as coisas desde a eternidade, que decreta a salvação do pecador, que manifesta a sua graça ao pecador, e nós afirmamos tudo isso. Mas nós temos alguns distintivos também, né? Nós entendemos que esse pacto de salvação, esse decreto de salvação, ele aconteceu progressivamente na história. E nós entendemos que uma correta compreensão da teologia das alianças vai nos mostrar que o ápice da revelação, da aliança que Deus propõe com o seu povo, se dá no Novo Testamento. E uma ênfase que nós poderíamos colocar aqui, que resume tudo isso, né? Nós cremos em uma graça que é soberana, uma graça que é iniciada inteiramente pela ação sobrenatural do Deus Trino e nos alcançou no tempo e na história. Convicções reformadas que nós tratamos ali no nosso projeto também. Os meios de graça, a ênfase na glória de Deus e a nossa identidade histórica. Ou seja, nós valorizamos a palavra de Deus, nós valorizamos a oração, nós valorizamos as próprias ordenanças ou os sacramentos no seio da igreja. Eles nos ensinam, nos apresentam o evangelho de maneira visível. Nós entendemos que tudo que nós somos, temos e fazemos é para a glória de Deus somente. Isso é algo fundamental para nós. Mas uma coisa que nós também nos apegamos muito é que nós temos uma identidade na história. Nós não somos um grupo que caiu do céu. Né? Mais importante, os batistas não têm origem histórica, como alguns apresentam por aí. Não, nós temos uma origem histórica, sim. Nós estamos ligados àqueles que enxergaram na palavra de Deus coisas que precisavam mudar. E especialmente ali no século XVI e XVII, os batistas surgem no meio do movimento puritano e também no meio do movimento de reforma dentro da igreja anglicana. E por último, por fim, eu quero chegar aqui nas nossas convicções batistas, que é o nosso próximo slide. O que seriam essas convicções batistas? Não significa que nós somos um grupo, né, especial e totalmente separado de outros grupos, né, e que a salvação só vai acontecer aqui dentro ou se você se tornar batista. Muito pelo contrário. Se você acompanhar os primeiros documentos de fé dos batistas, lá do século XVII, eles estão claramente afirmando que não querem criar polêmicas vazias e nem acrescentar novas palavras inúteis no solo da religião. E o que os batistas fizeram normalmente desde o início do seu movimento era identificar que existiam documentos confessionais de outros grupos. Eles diziam, olha, nós concordamos em quase tudo, mas em algum aspecto aqui nós discordamos porque nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. E eles fizeram inclusive isso com a Confissão de 1689. Olharam para a Confissão de Fé de Westminster, olharam para a Confissão de Fé de Savoy e disseram, nós, na essência, estamos juntos com esses irmãos. Mas existem questões que nós não podemos abrir mão por questão de consciência pessoal. Isso envolve uma visão muito mais ampla do que só da igreja local. O termo católico, às vezes, né, para nós vai significar, significa que a gente vai estar olhando com uma certa admiração para a igreja católica romana? Não. Católico aí significa, no original grego, né, de onde vem essa palavra católico, significa o povo de Deus em todas as eras, a igreja universal, a igreja invisível, daqueles que já passaram por essa terra e foram comprados pelo sangue de Cristo, aqueles que estão sendo unidos a esse povo e aqueles que ainda serão inseridos. Essa é a igreja invisível e universal que nós temos comunhão. Nós estamos juntos, caminhando e militando, olhando para essa realidade. E como nós identificamos isso?
nós vemos que a igreja do Senhor foi preservada ao longo da história, né? Nós temos alguns documentos que mostram pontos essenciais, que são bíblicos, né? Eles não substituem a escritura, mas são bons resumos para você entender a escritura. Você tem o credo apostólico, você tem o credo niceno, o credo constantinopolitano, e você olha para o passado e você identifica que existia desde o início da igreja uma busca por afirmar as convicções centrais. Mas não é somente isso. Existe o lado aí que nós vamos incomodar às vezes. E nós vamos incomodar porque nós queremos ser bíblicos. Nós queremos ser honestamente bíblicos. E uma grande marca, né, um grande distintivo dos batistas é o reconhecimento que a igreja, na sua constituição no Novo Testamento, ela é uma igreja que é diferente daquela que existia no Antigo Testamento. Não é mais um povo nacional, étnico, misto, mas é um povo que é composto por aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, foram regenerados e agora se unem a essa igreja local. Ou seja, nós buscamos, tanto quanto possível, uma membresia que seja composta unicamente por aqueles que professaram de maneira genuína a fé cristã. Isso envolve uma outra prática também, que foi retomada pelos batistas, o batismo por imersão, administrado por meio da profissão de fé, ou seja, você faz a sua profissão de fé e você então é batizado. Nós entendemos que essa confissão de fé deve ser consciente. Não existe um batismo que possa ser administrado sem consciência de fé. Esse batismo não é válido. Ok? Autonomia e governo. Nós entendemos que o governo que Deus estabeleceu para a igreja se dá no contexto de ajuntamentos de igrejas locais. Não existe um bispo que esteja acima de nós aqui para dizer o que nós devemos fazer. Não existe um outro grupo que possa se colocar acima de uma congregação local ordenada e constituída. Ou seja, nós entendemos que Cristo governa a sua igreja por meio de congregações locais, que são ordenadas, organizadas segundo a Escritura, a partir da mente do próprio Espírito Santo. E tudo isso está presente lá nas convicções batistas quando nós tratamos do nosso projeto. Mas eu quero avançar um pouquinho aqui para falar de pelo menos três confissões que às vezes você vai ver que nós estamos citando elas, né, de alguma maneira. Estamos passando por elas aí. Esse é o próximo slide, a confessionalidade batista. O que significa isso? Nós temos alguns documentos que foram amplamente utilizados e que ainda são amplamente utilizados no meio batista. A primeira Confissão de Londres, ela não é um documento tão comum, mas ela aconteceu, a sua publicação, 2 anos antes do documento presbiteriano, a Confissão de Fé de Westminster, mas é um documento conhecido. A segunda Confissão de Londres, de 1689, talvez seja o documento mais conhecido da visão batista reformada, ok? Mas o documento que mais teve aderência até hoje, e eu estou trazendo esses três por um motivo, daqui a pouco eu explico ele, né? O que mais teve aderência até hoje, em todo o mundo, é a Confissão de Fé de New Hampshire, que são 18 artigos que resumem o que se deve crer a partir da Escritura e distintivos específicos que os batistas adotam, questões específicas da fé e da prática e da doutrina batista. Por que esses três documentos estão aparecendo aqui? Eu quero que você entenda, né, que por mais que nós estejamos falando da Confissão de Londres de 1689 algumas vezes como nosso documento, a confissão que nós queremos aderir, nós vamos identificar padrões muito parecidos nessas outras duas confissões, em que não há uma disputa entre elas, ou uma divergência aberta entre elas. Muito pelo contrário, você vai perceber, por exemplo, que a mais robusta, a que trata de mais assuntos, é a Confissão de 1689. Mas as outras duas confissões, elas são também confissões importantes, porque resumem aspectos centrais da nossa fé. E não contradizem uma outra necessariamente, né? Não são excludentes. Tanto é que algumas igrejas, por exemplo, elas adotam um duplo modelo. Para a membresia, os 18 artigos da Confissão de Fé de New Hampshire. Você tem 18 artigos, cabe uma folha de papel, você estuda isso com um membro, ele está de acordo, ele entra para a membresia, ou por meio do batismo, ou por meio do reconhecimento da igreja. Para os oficiais, para os pastores, algumas igrejas fazem essa diferenciação e utilizam a Confissão de Londres de 1689.
89. Mas por que eu estou falando isso? Porque esses documentos, talvez você tenha alguma dificuldade com eles, e eu quero que você guarde um pouco as suas dificuldades aí. No momento da exposição, eu quero voltar nesse assunto. O que significa aderir a um documento de fé? O que significa se submeter a um documento de fé? Nós vamos pensar a respeito disso, olhando para alguns textos bíblicos também. Mas para esse momento, eu estou só aqui sinalizando algumas coisas que estão presentes no nosso projeto. Para a gente avançar para o fim aqui, eu quero chegar aqui naquilo que são as marcas de maturidade da igreja. Se você puder, preste bastante atenção nesse slide. Se alguém perguntasse para mim o que vocês têm diferente a oferecer no contexto de Campo Grande, olha aí, conseguimos vencer essa casta. Graças a Deus. Bom, então, enquanto o Arthur vai abrir aí, vai chegar no próximo slide, as marcas de maturidade, nós temos aqui o seguinte. Guarde esses 3 pontos. Eu digo isso com tranquilidade, categoricamente. Esses 3 pontos são pontos fundamentais que juntos eles nos tornam um grupo distinto aqui em Campo Grande. Você não vai encontrar essa afirmação desses 3 pontos juntos em outros grupos. Quais são essas 3 marcas aqui? Não está indo. Não está indo aqui, Arthur. Ah, beleza. Esses 3 pontos, eles são fundamentais para nós. Nós entendemos que Deus fala e um povo aparece. Foi assim com Abraão, foi assim com você e comigo. Deus falou e Abraão se tornou povo. Deus fala e o povo dele surge, respondendo a sua palavra, com fé, em arrependimento, se apresentando a ele. Todos os atos salvadores de Deus são por meio da sua palavra. Por isso nós somos o povo do livro. Nós somos o povo da Escritura. Por isso que nós nos preocupamos que um indicador vital da saúde de qualquer igreja é entender se ela procura ser fiel na sua exposição da Escritura. Uma exposição fiel significa o quê? Não é somente você estudar toda a Escritura, às vezes passando por capítulos inteiros, livros inteiros, mas é uma preocupação. Alguém já resumiu isso dessa forma, né? Uma preocupação em que o ponto da pregação é o ponto do texto. O que está sendo pregado, você consegue olhar para o texto e reconhecer que o texto está dizendo aquilo. O ponto da pregação é o ponto do texto. E nós queremos ser uma igreja que valoriza isso, se aprofunda nisso, se aprimora nisso e talvez até possa influenciar positivamente e abençoar outras igrejas a seguirem pelo mesmo caminho. Porque todo despertamento, todo avivamento só acontece com um retorno à fidelidade às Escrituras. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, o princípio regulador. Talvez você já tenha notado isso. Nós estamos sendo muito, muito, muito cuidadosos com a nossa liturgia, os elementos da nossa liturgia. Pontos que, inclusive, eram comuns no passado e foram abandonados por muitas igrejas. Nós temos, por exemplo, igrejas que não têm mais momento de confissão, a confissão pública de pecados. Isso é algo preocupante, porque o culto está moldando toda a sua vida. O culto não é um momento onde você se conecta com coisas sagradas. A sua vida é para a glória de Deus. Mas por meio do culto, Deus está definindo outras coisas na sua vida, outras prioridades. Deus está dizendo para você, por meio do culto, como você deve viver todas as outras áreas da sua vida. E por isso você vai enxergar uma preocupação que nós temos aqui, que é com a liturgia, que é com a ordenação ou a ordem de culto, usar um outro termo. E o culto público, ele deve ser definido pela Escritura. O que nós vemos na Escritura, nós devemos aplicar no culto público. O que é ordenado na Escritura, nós fazemos no culto público. E um terceiro ponto que eu quero também destacar aqui é a liderança plural. Okay?
Se você observar, por exemplo, as nossas confissões do passado, você vai identificar um padrão, 1644, 1689. A igreja ela é governada pluralmente por presbíteros ou pastores ou bispos. Os três termos tratam da mesma função. E nós queremos retomar essa ideia. Mas talvez você vai dizer o seguinte: mas eu vou na igreja do fulano e tem um monte de pastor lá. Mas eu quero que você entenda que nós estamos falando aqui de uma pluralidade no sentido de que o governo da igreja, ele não pertence a um pastor que contrata outros pastores, ou até reconhece pastores para cuidar de áreas específicas. Mas o governo da igreja, quando você olha para o Novo Testamento, ele recai sobre presbíteros, sempre no plural. Faça esse estudo na sua casa. Busque estudar todas as vezes que aparece a palavra presbíteros, sempre no plural. Paulo convoca os presbíteros. Paulo estabelece título para que ele constitua presbíteros. E você vai ver um padrão se repetindo. E o nosso projeto apresenta isso. Por que nós entendemos que isso é importante? Para a proteção desse grupo e para, inclusive, a manutenção dessa obra ao longo do tempo. Nós vemos que é uma marca de maturidade que existe na Escritura. Você vai perceber que existe uma preocupação com essa pluralidade. Esse é um sinal de saúde da igreja, ou seja, uma igreja saudável. Quando um pastor que preside sai, ela teria outros presbíteros para ampará-la, para cuidar dela, para conduzir um processo de sucessão. Quando um pastor, por algum motivo, precisa dar um passo para trás, cuidar da sua saúde, fazer qualquer outra coisa, esse grupo de homens, reconhecido como pastores da igreja, nem todos remunerados, não é esse o caso, mas são homens de confiança, eles ajudam não só a dividir os fardos, as responsabilidades, mas também a pastorear o rebanho, e a inclusive pastorear uns aos outros. E essa pluralidade, essa visão de pluralidade, ela se perdeu historicamente também entre os batistas, talvez por uma necessidade de avanço missionário. Mas eu quero parar por aqui, porque agora nós vamos para as nossas questões que envolvem as parcerias e as necessidades que nós vamos apresentar para aqueles que nós vamos levar esse projeto. Avançando aqui, ó, nós temos 3 frentes, ok? Para os nossos apoios oferecerem para nós ou nos ajudarem de pelo menos 3 maneiras diferentes. O primeiro apoio é um apoio ministerial, ou talvez até um apoio missionário. Uma igreja que vai nos reconhecer como um trabalho legítimo e que vai se comprometer conosco e nos apoiar mesmo que à distância e dizer, olha, nós estaremos com vocês durante esse processo e quando vocês forem se organizar como igreja, nós estaremos lá para ajudar em todo esse processo até a sua conclusão, vocês se tornarem uma igreja autônoma. Nós buscamos esse apoio, não necessariamente um apoio financeiro, mas pelo menos um apoio nesse nível de envolvimento, ok? O segundo ponto é um apoio financeiro, que aí pode variar. Mais igrejas ou várias igrejas podem aportar recursos para nos ajudar com as instalações, com locação de espaço, com materiais GBD, com necessidades financeiras. E o terceiro apoio é um apoio vital para nós também, é o apoio de formação. Nós queremos, se Deus abençoar e esse grupo avançar, nós queremos, em 2027, já estar planejando e organizando uma formação ministerial. Nós precisamos de líderes, nós precisamos de obreiros. E Jesus disse isso, né? Os campos estão brancos, mas nós devemos orar para que hajam obreiros. A necessidade existe, a necessidade é real, mas nós precisamos de obreiros. Hoje pela manhã não, de madrugada, recebi um áudio de um irmão, está na Irlanda, e dizendo, não temos uma igreja aqui. Estávamos indo numa igreja, fiquei até o ponto que eu aguentava, mas nós não temos uma igreja aqui, não temos condição. Eu estou indo me reunir com outro irmão que eu sei que também é crente, nós vamos conversar, mas eu queria saber, eu sei que vocês estão fazendo isso, o que a gente faz aqui? Nós precisamos de obreiros, nós precisamos de homens que se levantem e anunciem e proclamem a palavra de Deus. E na dependência do Santo Espírito sejam usados por Deus para avançar essa obra. Avançando aqui para o final, para nós encerrarmos, uma pergunta importante aqui. Por que isso tudo importa? Talvez você poderia até pensar, olha, acho que eu não quero me envolver tanto com isso. Quero que isso fique aí com
pastor Luiz, com o Arthur, fique com outros irmãos que vão estar na liderança. Meu negócio é vir aqui no culto. Mas lembre que todo o Novo Testamento, ele foi escrito para lidar com problemas que surgiam dentro das igrejas, desvios que surgiam dentro das igrejas. Até mesmo as igrejas que são elogiadas, elas têm dificuldades que precisam ser corrigidas. Todo o Novo Testamento foi escrito porque a igreja, nós estamos vendo isso em Gálatas, né? Ela é suscetível ao erro, aos modismos, às corrupções doutrinárias. Mas nós temos uma confiança. E por que nós queremos manter viva a confissão da nossa fé? Porque Cristo continua preservando e edificando a sua igreja, pela palavra, pelo seu Espírito. E nós estamos aqui respondendo ao investimento que Deus fez em nós, respondendo ao investimento da palavra de Deus. E aqui eu quero lembrar disso. Nós temos muitos desafios, muitos desafios. Depois você pode receber o projeto e você vai poder ler ele com calma, passar por todos os pormenores dele. Mas nós temos somente uma convicção. No fim do dia, essa é a convicção que nós temos aqui. Jesus disse para nós: eu edificarei a minha igreja. Essa é a convicção final. E nós queremos honrar o nosso Senhor. Nós queremos ser fiéis a Ele. Nós queremos olhar para a palavra de Cristo. E nós queremos nos submeter à vontade de Deus por meio da Escritura. Nós não queremos inventar nada. Nós não temos nada de novo a oferecer. Nós temos somente a mesma mensagem. Mas quando nós olhamos para o padrão da Escritura, quando o povo de Deus anda em fidelidade, Deus responde, Deus age, Deus opera. Amém? Como está o nosso tempo aí? Dúvidas, questões, lutas, inquietações? Alguma questão, irmãos, que queiram trazer ou pontuar, ou até mesmo para algum esclarecimento? Sei que foi rápido, tentamos ser breves aqui, temos quase 20 minutinhos aí, tentei ser bem direto e objetivo. Minha esposa vai vir com pergunta difícil para mim. Sim, 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 sim. Essa é uma boa pergunta porque envolve, né, a gente diferenciar a pregação expositiva de outras abordagens de pregação, inclusive a pregação que é mais comum, que é a pregação temática. A pregação expositiva, ela tem uma preocupação com o sentido natural do texto, o sentido que foi intencionado pelo autor humano para aquela audiência, e nós não queremos descobrir o significado desse texto diretamente para nós aqui. Isso seria um problema. Nós queremos entender o que foi pensado para aquela audiência original, como isso se relaciona com o evangelho e como isso se aplica a nós hoje. O pregador expositivo, ele vai fazer esse percurso para poder chegar na sua apresentação da mensagem. É um pouco abstrato, mas vamos de maneira mais clara. Sabe aquela pregação que você escuta a pessoa trazendo algum aspecto e você fala: eu nunca enxerguei isso no texto. É bem provável que você nunca enxergou porque não está lá. Porque o bom pregador, ele vai te apontar no texto. Ele vai te mostrar no texto o que está acontecendo. Ele não vai fragmentar o texto para impor as suas próprias interpretações individuais, particulares, mas ele vai tentar sempre apontar para o fundamento do texto. Mas um aspecto que eu quero manter aqui para nós sempre lembrarmos, né? A pregação expositiva, ela também é uma postura, ok? Quando nós estamos na escola bíblica, nós não fazemos pregação expositiva, mas é edificante. Nós estudamos temas, assuntos, e não tem nada de errado com isso. Nada de errado com isso. Porque existe uma preocupação com aquele que está ministrando, em que todos os textos que são citados e mencionados, eles estão de acordo com aquilo que significam na Escritura. Não é uma distorção, não é um malabarismo. Não é como Spurgeon dizia, né? Alguns pegam o texto e torcem o pescoço dele até que ele fale outra coisa. Aperta a garganta do texto para que ele fale outra coisa.
Se não está acontecendo isso, significa que o texto está sendo apresentado para explicar doutrina. E doutrina é algo bom, doutrina é algo importante. Mas a preocupação com a pregação expositiva, especialmente no culto, é porque ela também é uma preocupação em que nós vamos apresentar o sentido, seja de um único versículo, ou seja de uma passagem, de forma que esse ponto da mensagem é o ponto do texto. Não existe uma separação. Você consegue conectar as duas coisas, ok? Então, isso significa que algumas igrejas podem ser igrejas que estão pregando expositivamente, escolhendo algumas passagens. Outras igrejas vão pregar expositivamente por meio de livros inteiros, ok? Existe um benefício em você pregar livros inteiros, né? Porque você vai passar por passagens que você dificilmente escolheria para pregar, né? O texto te escolheu, não foi você que escolheu o texto. Você vai ter que pregar aquilo, porque é a palavra de Deus. Então, existe uma vantagem nessa postura. Mas, em alguns contextos, nós podemos falar, olha, nós vamos fazer uma série de pregações expositivas nessa passagem A desse livro, na passagem B de outro livro, no versículo tal, sem problema nenhum. Isso pode acontecer também, ok? Pregação expositiva não é somente a pregação continuada, né, em livros específicos, mas quando o ponto do texto é o ponto do sermão. Você consegue identificar as duas coisas, ok? Pode falar, Lúcia. Uma dúvida que eu queria te agradecer, mas eu estou me vendo que a Bíblia fala de tudo, mas tem isso desse dois de fé. Também, Sim, especificamente para estudos. E se o evangelho precisa ser dito como se o evangelho de fora, se dúvidas sinceras, depois dúvidas sinceras serão tratadas com amor, graça, sim, humilde. sim, sim, Deu uma confissão de fé, mas isso tem que ser bateria do confronto. sim, Porque a gente vai reagir. E sim, outras coisas talvez bem mais relevantes que essa. sim, Liberdade essa humildade de um projeto novo, mas aberto. sim, sim. Esse ponto do Hudson é muito bom, porque todas as confissões, elas vão ter pelo menos 3 níveis de questões que elas podem tratar. Existem os níveis de questões que envolvem a essência, o centro da nossa fé, são questões inegociáveis. A doutrina de Cristo, o Evangelho, a Escritura, a regeneração, salvação, isso é inegociável. Existem pontos que são secundários, porque não envolvem a salvação, mas eles são importantes. Por exemplo, governo de igreja, batismo, como nós enxergamos e administramos o nosso culto, o dia dos encontros, são questões que são importantes, mas elas são secundárias. Você não pode pegar essa questão e dizer, olha, fulano não é meu irmão porque ele não se submete nesse ponto. São questões que envolvem consciência, resposta à palavra de Deus em algumas afirmações que podem ter interpretações distintas, mas, ao mesmo tempo, você lembra que o que te une ao seu irmão é aquilo que é essencial, substancial. Ok? Um exemplo bem prático aqui. Os batistas eles são conhecidos por terem um espírito amplo e católico, mas também por serem polêmicos. E às vezes a gente precisa criar polêmica mesmo, ok? Para afirmar a nossa submissão à palavra de Deus. Alguns irmãos presbiterianos que nós amamos, eles podem querer se unir a nós, mas, reconhecendo mesmo que são irmãos crentes em Cristo, amém, damos a destra da comunhão, caminhamos juntos, oramos juntos, intercedemos uns pelos outros, mas quando eles querem entrar na porta da membresia, uma pergunta nós vamos ter que fazer. Se o batismo deles foi um batismo de fé. Nós não estamos negando que eles não sejam crentes, não estamos dizendo não são crentes. Nós só estamos perguntando, olha, o batismo que você foi submetido foi um batismo de fé? Aqui a nossa consciência está cativa à palavra de Deus nesse ponto. Nós não conseguimos agir de outra maneira e de outra forma. E isso vai envolver o reconhecimento de que existe esse distintivo secundário, que é importante para a nossa santificação, envolve a igreja de Deus, mas não é um ponto de ruptura.
Se ele falar, não, eu estou em paz aqui, do jeito que eu estou, eu vou continuar, eu falo, bom, então nós não podemos dar esse passo de membresia. Para que você venha para a nossa membresia, você precisa ter um batismo válido à luz do Novo Testamento. Não estamos dizendo que você não é crente, isso é uma benção, mas nós estamos apenas afirmando isso. O batismo válido que nós reconhecemos nas Escrituras é o batismo de fé, de arrependimento e fé. Ok? Oi? As questões adiáforas. É torcer para o Flamengo, para o Corinthians, é usar bermuda ou saia, é usar calça jeans ou saia. A Bíblia fala disso? Não fala. Questões adiáforas. A Bíblia manda você se vestir com modéstia. A Bíblia manda você fazer tudo com ordem e decência. Então, se você é corintiano, tem uma dificuldade para você ir. Mas, questões adiáforas. Ok? Sim. Sim. É um desafio. É um desafio muito grande para todos nós, né? Esse orgulho de pertencer a um grupo ou um ministério, isso é um orgulho presente, né, no coração humano. A gente pode cair nisso muitas vezes. Mas eu acho que um caminho que nós temos, né, é solidificar as nossas compreensões. Quanto mais segurança você tem das suas compreensões, biblicamente falando, você tem mais capacidade de apresentar o que a Bíblia diz, né? Então, quando nós falamos de confissão de fé, é para você lembrar o que o texto bíblico diz, é para você apontar para o fundamento da Escritura. E no fim do dia, o que convence as pessoas? A palavra de Deus. É o que Lutero falou, né? Eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. A gente aponta para o fundamento da Escritura e deixa Deus agir com paciência, esperando, né? E colocando tudo isso diante do Senhor. E para as pessoas que estão nos questionando a razão da nossa fé, né? Nós temos condição de apresentar isso. Ok? Eu acho que eu faria também, né? O Arthur vai falar aqui também. A vida da mulher samaritana, também de André, irmão de Pedro, bem feito. Você tirar a pessoa, a principal responsabilidade do método de implantação não é construir mas trazer visitantes, se vai assistir, e por si só, e a Espírito Santo vai começar a perceber esse sentido. Né? Eu acho que é bom, ao invés do mestre de evangelismo, convidar a pessoa, né? A gente é uma estrelinha na IBD, porque trouxe mais visitantes. Eu acho que vai ser algo muito fácil. Isso é muito importante, Hudson. E aí, Aline, a minha visão, né, é um ponto bem prático para poder exemplificar o que o pastor Luiz falou, e uma abordagem que eu acho bacana quando a gente vai convidar as pessoas é evitar comparações e apegar-se às confissões. Fica até fácil de decorar. Por quê? O que fomenta muito orgulho é quando a gente começa a comparar. Ah, não, é porque aqui é melhor do que... É porque lá não... É porque... Aí começa a parecer orgulhoso. Agora, se a gente fala assim, não, não, a gente entende, a gente compreende, a igreja bíblica, Deus abençoe os irmãos que estão lá, ou aqui, ou acolá, mas nosso posicionamento, nós seguimos isso. E nós estamos buscando isso. Nós estamos fomentando esse tipo de confissão. Né? Eu acho que evitar comparações com outras igrejas, né? E apegar-se àquilo que nós estamos confessando é um excelente caminho para nós evitarmos o orgulho. Porque o que nós estamos promovendo é, nós acreditamos nisso. Se outra igreja acreditar também, glória a Deus, que Deus abençoe esses irmãos. A igreja do fulano não acredita, mas eu não preciso ficar comparando isso. Não preciso ficar exaltando isso ou destacando esse ponto. Mas nós precisamos simplesmente colocar aquilo que nós estamos professando e propondo, segundo a palavra de Deus. Eu acho que de forma bem prática, isso nos ajuda muito a manter o nosso foco
e a evitar cair no orgulho, especialmente quando a gente se coloca do lado de outras congregações que a gente sabe que tem problemas que são diferentes dos nossos. E aí a gente vai começar a olhar para o problema dos outros, e aí a gente olha, ao invés de olhar para a graça que Deus nos deu, nós vamos começar a colocar isso como algo superior, quando na verdade deveríamos agir com humildade. Então acho que evitar comparação e pegar essa confissão ajuda muito a gente caminhar nesse ponto aí de forma prática, né? E evitar o orgulho, como você comentou. Tá bom, acho que isso encerra. Sim, Né? O senhor já falou isso, mas usado, ele estabelece parâmetros que seriam feitos de 100%. sim, Vai nesse processo. sim, sim, Mas, inevitavelmente, nós vamos falhar isso. sim. A gente fica um ao outro, Deus está sendo soberanamente ativo nisso. Amém. Gente, nós vamos precisar encerrar aqui, e aí nós vamos só segurar as dúvidas e questões, a gente pode voltar nelas, inclusive, depois para conversar com mais calma, ou até mesmo retornar no próximo momento, não tem problema, né? A gente pode desdobrar essa conversa se for necessário, mas pelo nosso tempo a gente vai precisar parar aqui. Só uma coisa que eu vou reforçar muito para nós, né? A nossa visão evangélica significa que nós não estamos fechando a porta para ninguém. Nós só estamos dizendo, olha, nós cremos que a maneira que Deus tensionou de exibir o evangelho é seguindo esse padrão que nós estamos apresentando aqui. O evangelho é mais visto quando nós temos essas preocupações, preocupações com o culto, preocupações com a palavra de Deus. Vamos falhar no meio do processo, como o Hudson falou, mas nós não estamos falando de nós mesmos, nós estamos falando da palavra de Deus. Ela é infalível e ela aponta um caminho, aponta uma direção para nós. Amém?